Seja com todos, amém? Amém. Mais uma vez, é bom estarmos juntos, podemos cultuar o nome do nosso Deus e assim, nós louvarmos a Deus juntos. Semana passada nós falávamos do assunto a família que eu quero, né? Eu acho que todos nós como pessoas, alguém que quer o melhor, nós queremos sempre a verdadeira família, né? Nós queremos, deixa eu baixar o som aqui nós queremos que a nossa família sempre seja a melhor. Lógico, não temos a melhor família porque todos nós somos imperfeitos, não temos todos juntos no mesmo propósito, porque ainda somos humanos, mas nós queremos que a nossa família seja uma família boa. Porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, né? Ah, mas eu me converti já adulto e meus filhos não são cristãos. Não tem problema. Plante, continue plantando, que amanhã ou depois você pode ver a bênção dos seus filhos todos servindo ao Senhor, né? Josué falou, quando foi instigado lá, né? Ele falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir outros deuses, o problema é de vocês. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele tomou isso para ele, e ele conseguiu, segundo o texto bíblico, que a sua família continuasse fiel ao Senhor. E o propósito de cada um de nós é que a nossa família seja uma família boa, uma família que a gente quer, que tem prazer de ter, se chama minha família, né? Tem prazer de ter alguém, não perfeito, lógico, do nosso lado, caminhando com a gente, seja esposo ou esposo, seja filhos ou enfim, agregados dentro de casa. Nós gostaríamos que a nossa família fosse perfeita, né? Então, semana passada nós vimos algumas frases, eu não sabia e continuo não sabendo o autor dessas frases. Não são frases cristãs, mas são frases que falam bem sobre a nossa família, né? E então todo crédito a esses autores, que eu não consegui identificar quem era. Então semana passada eu falei 3 e hoje eu quero falar mais 3. Então diz, uma das frases: não há nada melhor que a presença de uma família unida e feliz. Não há nada melhor que uma família unida. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que ser unidos. Nós não somos perfeitos, mas temos que ter o mesmo propósito dentro de casa, né? Não adianta um querer economizar, por exemplo, a água, né? O outro querer esbanjar a água, querer jogar água fora, o outro economizar a luz, apagando as luzes desnecessárias, e o outro vai e acende tudo. Seja ele ou outro filhos, ou seja uma esposa ou esposa, não interessa. Então, a família unida, no mesmo propósito, a solução dos problemas, outra frase, a solução dos problemas familiares só existe quando seus autores unem esforços em prol de uma mesma felicidade. É que eu estou falando. Se você tem lá um propósito, economizar dinheiro, não gastando dinheiro desnecessariamente falando, né? Pode pagar a luz, apaga a luz. Se você pode economizar água, economiza água. Você pode fazer isso, aquilo, outro, faça. Então a família unida, a família que resolve seus problemas, né? A solução dos problemas familiares só existe quando os seus autores, ou seja, as pessoas que participam desta família, unem seus esforços em prol da mesma felicidade. Porque se nós economizarmos dinheiro, por exemplo, não gastando alguma coisa que não precisa, não vai ter dinheiro para outras coisas. Seja passear, seja pagar conta e se livrar de outras dívidas, seja lá o que for. E terceira e última frase: o amor da família é a coisa mais inexplicável do mundo. Nenhum pai consegue dizer para um filho o quanto o ama. E nenhum filho sabe dizer isso ao pai. Então, simplesmente demonstram, que nós possamos demonstrar aos nossos filhos, e os filhos aqui demonstrem a seus pais o quanto vocês se amam. Não é falar: pai, eu te amo. Eu gosto de falar isso. Não adianta eu chegar para a Regina e falar: Regina, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e faço tudo que ela não gosta. Aí, que amor é esse? Que amor é esse? É melhor que eu não fale, que eu não me expresse verbalmente,
mas expresse em atitude, expresse de outras formas, né? Isso serve para cada um de nós. Então são 3 frases que eu, como disse, eu não sei quem são os autores, não dou crédito a esses autores que para mim são desconhecidos, mas que os créditos sejam todos para eles, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nós falamos semana passada, Davi não precisa colocar não, mas já que você está aí, põe lá para nós, 1 Timóteo 5, 8, nós falamos a respeito desse texto semana passada, e eu achei que seria realmente, entendi que seria o melhor texto para continuarmos falando sobre esse assunto. Porém, aquele que não cuida, deixa eu ler naquela versão lá, aquele que, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. É pior que o descrente. Então, se alguém não cuida da sua própria família, o contexto aqui é lógico, Paulo vem falando a Timóteo aqui a respeito de cuidar dos mais idosos, cuidar dos mais novos, cuidar das viúvas. Ele fala bastante cuidar das viúvas, né, das que são viúvas, para que elas possam se sentir amparadas. E hoje as nossas viúvas não são tão complicado para elas como no passado. Hoje. Peraí. Voltaram no congresso aí, e o viúvo e a viúva não vai ter direito mais à herança do outro. Eu ouvi qualquer coisa disso, ainda não verifiquei. Não, foi votado. Eu não verifiquei, não vai ter herança. Vai entrar em vigor já. Vai para quem? Viúva não vai poder receber a herança. Herdar. Então vende o patrimônio, tá bom, eu tenho o carro, antes de morrer eu vendo. Não sei quando eu vou morrer. Né? Eu tenho a casa, vendo a casa. Né? Deixo o dinheiro aplicado. Mas isso vai ficar convencido. Então, é que tá. O governo vai gostar. O governo vai ficar com o governo. Então, mas isso precisa ver se vai ser aprovado ainda. Se, mas em qual instância? Na Câmara de Deputados, senadores? Os deputados. Então tem que passar pelo Senado. Tem que passar e passar pela sanção. O governo. Nesse caso, bom, deixa pra lá, voltamos aqui. Tá filmando aqui. Não queremos política, não tem nada a ver com política, pelo contrário. A política não nos ajuda quase em nada, né? Pelo menos esse é o pensamento. Então, porém, aquele que não cuida, meus queridos, semana passada nós falamos que nós dependemos, se nós queremos ter uma família, boa, uma família que nós queremos, então dependia de 2 fatores. Falamos de princípios e de valores. Você que está aí nos assistindo hoje, volte na semana passada, certo? E coloque lá a família que eu quero. Acho que o Cauê colocou o título na semana passada, né? Então depois você coloca a família que eu quero 2, certo? A família que eu quero 2, que é a continuação. Então, volte lá na semana passada e veja lá o que nós falamos sobre princípios e valores. E hoje eu gostaria de falar a respeito de que a família que eu quero depende de 2 atitudes. De 2. Pode ser de muito mais, mas 2 posicionalmente nós temos que ter. E a primeira foi aquela, até mesmo que o Ronaldo começou a falar aqui no começo, sobre aquele caso daquelas 2 pessoas lá na igreja, fazendo aquelas coisas lá, né? Então, gente, a família que nós queremos, nós temos que nos posicionar contra o mundanismo, contra as coisas deste mundo. Se nós olharmos para esse mundo, o que esse mundo oferece de bom para nós? Você liga uma novela lá, você vê coisas que você não queria aquilo para sua família. Você assiste um filme da mesma forma. Hoje a ideia do sistema é fazer com que a nossa família se fragmente. Não seja uma família unida, não seja uma família que respeita pais e mães, não seja uma família com padrão bíblico. E o padrão de Deus para a família é a melhor família. Não existe um padrão melhor para uma família do que o de Deus. Deus deu orientação lá no passado, vimos semana passada, Deuteronômio capítulo 6. Né? Nós vimos como Deus quer que a família seja boa, criando filhos com disciplina, com educação, com responsabilidade. Que nós criemos, que nós tenhamos, e agora nós vimos aqui o texto
de Timóteo também, né, que aqueles que têm viúvas, aqueles que têm família e não cuidam, é porque não aprendeu a cuidar. Se não aprendeu a cuidar, porque não foi ensinado. Não foi ensinado. Então, no fim das contas, a responsabilidade volta sobre nós mesmos, né? A gente vê a situação, né? Agora eu estou trabalhando com uma equipe que é chamada consultório de rua, né? Então, a equipe sai na rua procurando já as pessoas já conhecidas deles, né? Para dar remédio. Porque ele não vai para casa e não tem ninguém que cuide deles, os familiares não estão nem aí com eles, né? Tem familiar que não está mais nem aí com seu parente, está perdido na rua, seja Cracolândia, seja indigente não, mas morador de rua, ou em situação de rua, né? Que agora os nomes mudam, né? Está em situação de rua e tudo mais. Então essa equipe vai atrás da pessoa, saber se ela está tomando remédio. Inclusive, uma das preocupações do pessoal da equipe é que uma pessoa saiu lá do abrigo onde ele estava e sumiu. Dizem que foi para casa de um parente aí, não sei onde. Aí o pessoal falou, mas ele saiu sem tomar o remédio e vai passar o fim de semana sem remédio, né? Deve ter algum problema mental para ter que estar isso. Então, gente, como é triste você ver uma pessoa em situação de rua, sem familiar. Talvez aquela pessoa, ela quis aquela vida. Muitos você vai perguntar para eles, por que não voltam para casa? Eles vão preferir, não, por causa disso, daquilo, aquilo outro, vão dar uma série de desculpas, por que não voltam para casa? Mas enquanto tiver um sistema cuidando deles, eles não vão querer a família. Eles não vão querer família, não precisam da família. Eles acham que a família é um problema para eles, ou eles sejam um problema para a família. Então, para nós temos que entender, gente, que o mundanismo, as coisas do mundo, não são boas para a nossa família. O que nós queremos para os nossos filhos? Quando a gente dá um celular para a criança brincar, já tem falado muito sobre isso. O que eles estão vendo nesse celular? Qual é a brincadeira? Qual é o joguinho que eles estão fazendo? Você sabe o que eles estão fazendo lá? Aí a gente sabe que antigamente tinha baleia azul, né? Baleia azul que levava os adolescentes a fazer algum tipo de coisa contra si próprio, né? Se cortar, fazer mal, se machucar, até se matar. Até pular de prédio, né? Até se matar. Hoje eu não sei o que é, mas ainda continuam os adolescentes sendo crianças, adolescentes sendo influenciados por celular, a fazer um tipo de brincadeira, e essa brincadeira vai tomando rumos, e aí até onde você não sabe que fim vai levar. Não deixe jogar, não deixe brincar disso aí. Na minha época, os meus filhos eram pequenos, né? Aí eu falei, não vamos, não vai querer ter um tipo de jogo, não vai entrar em casa, não vou deixar vocês brincarem. Talvez tenham brincado na rua, não sei, mas em casa não. Enquanto eu estava vendo, eu sabia que jogo que era, não. Jogo de luta, jogo de briga, jogo de violência. Isso só gera na criança mais violência. Mas as pessoas dão celular e não se importam. Põe um desenhozinho bíblico. Ensina a criança a assistir desenhos bonitos, bacanas, instrutivos. Alguma coisa que vai ser boa para elas. Que, querendo ou não, tem na internet. Tem. Já que é para dar o celular na mão da criança, dá uma coisa, ensina para eles o que tem que assistir. Se não assistir isso, você não tem o direito. Nisso nós estamos preservando as nossas crianças de fazer alguma coisa lá na frente que eu possa me arrepender. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Todo mundo viu o caso daquele adolescente que matou os pais e a irmã, e 2 ou 3 dias depois foi se entregar, foi para a padaria, comprar pão, fez não sei o que mais. Por que aquele filho fez aquilo? Porque simplesmente o pai tirou dele o celular, não deixou ele mais usar o computador. Que tanto ele tinha nesse celular e no computador que ele não aceitou o fato do pai fazer aquilo? Que tanto? Agora, está lá, 16 anos, vai cumprir sua sentença,
lá na casa de qualquer coisa, antiga FEBEM, né? Não sei o nome certo, né? Então vai lá, daqui a 2 anos ou 3 anos, eu não sei, ele sai com a ficha limpa, sem família, sem nada, vai para onde? Se não na mão da bandidagem, que já está esperando por ele dentro da casa que ele vai estar. Então, gente, se nós não ensinarmos os nossos filhos a se posicionar contra essas coisas, eles vão fazer, mas depende de mim. Depende de mim. Eu tenho que me posicionar contra o mundanismo. Até determinado ponto, o mundanismo não é pecado. Até determinado ponto. Certo? Porque o sistema hoje, a moda é usar a calça toda rasgada. Não é errado você usar a calça rasgada. Não é errado. Né? Porque é moda, então está aí, o sistema está aí, todo mundo usando calça rasgada, não sei o que, eu acho horroroso. Tudo bem, meu ponto de vista. Né? É meu ponto de vista. Mas se quer usar, usa, seja feliz e acabou. Né? Eu cheguei a brincar com um colega essa semana, falou, acho que ele está ganhando um pouco, né? Sua calça está toda rasgada. Ele falou, não, é ácido de bateria que caiu em cima da calça. Então estava na moda, do jeito que todo mundo fazia. Então, gente, até certo ponto, esse mundanismo não é pecado. Mas chega um determinado momento que passa a ser pecado, que vai ser o segundo ponto que a gente vai ver daqui a pouco. Então, 1 João capítulo 5, verso 19, não precisa abrir não, Davi, não vai dar tempo, eu vou falar várias vezes, vários versos, vários rápidos. 1 João 5, 19, sabemos que somos de Deus, e o mundo todo está embaixo do poder do maligno. Nós somos de Deus e o mundo está debaixo do poder do mal. Por quê? O mal não quer nada de bom para a nossa família. O mal quer que nós aceitemos tudo. O mundanismo que é colocado na televisão, você acaba engolindo goela abaixo, você acaba vendo aquilo e não vendo mais problemas. Essa situação que o Ronaldo citou para nós logo cedo, né? Passa a ser normal, ninguém critica, e se criticar nós somos o errado da história, porque eu não aceito determinadas coisas, e porque eu não aceito eu sou errado, eu sou errado, porque eu ainda tenho, como falamos semana passada, ainda tenho princípios e tenho valores, e se eu não aceito, eu sou errado. Então que eu seja errado, os outros sejam certos, mas eu vou ficar com o meu erro, com princípios e valores de Deus, do que a palavra de Deus nos ensina. E aí então a gente não vai ver essas coisas, a gente vai passar por isso. Gente, o mundo sempre foi mal. Desde que Satanás entrou para destruir a criação de Deus, ele entrou para ser mal. Onde já saí, se viu na cabeça de Caim, meter uma pedrada na cabeça do irmão. Talvez ele não conhecesse as consequências. Talvez ele não soubesse, né, corrigir o português aqui, talvez ele não saberia o resultado da pedrada na cabeça do irmão. Descobriu na prática, né? Mas, por que isso? Para que isso? Quem foi que induziu ele a fazer isso? Senão, o mal. Olha, só porque Deus não aceitou a oferta de Caim, e Deus falou, se você fizer o que é bom, não tem problema. Mas ele preferiu então o que é errado. Né? Gálatas 1,4 diz que se entregou Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo morreu para nos tirar deste mundo. Cristo morreu, deu a sua vida. É por isso que nós temos que ter um coração agradecido de ter conhecido Jesus, de ter sido alcançado pelo Espírito Santo e nos convertido e nos entregado a Jesus, porque nele morreu para nos tirar desse sistema perverso, que só quer o mal. Eu não assisti da outra vez, mas o Ronaldo falou, começa quando? Segunda-feira, Apocalipse? Assista a novela Apocalipse lá.
Pode ser que tenha um pouco de diferença entre o tipo de escatologia que nós entendemos. Eu creio, particularmente eu creio, que nós, igreja, seremos arrebatados antes da tribulação. Mas se não formos arrebatados antes da tribulação, não importa, nós seremos salvos do mesmo jeito. Amém. Mas o que importa, eu creio que seremos arrebatados antes. Então tudo aquilo que vai acontecer no Apocalipse não serve para nós, vai servir para quem ficar. Mas se eu estiver errado na minha teologia, certo? A gente vai passar pela tribulação e Deus vai dar graça para cada um de nós. Né? Deus vai dar graça. Então, gente, Cristo morreu para nos tirar dessa situação. É por isso que eu creio que nós não passaremos pela tribulação. Ele morreu por isso. Lucas capítulo 4, verso 6 diz, Jesus dizendo, ele propôs, eu te darei, aliás, não foi ele, foi Satanás que falou para Cristo lá na tentação. Ele disse assim para Cristo, eu te darei todo o poder sobre eles, sobre o mundo, sobre as coisas, e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e eu tenho autoridade para doá-las a quem bem entender. Imagina só, não sei se a gente consegue pensar agora aqui, Satanás falando com Cristo, e ele falou, você está vendo esses reinos, esses reis, essas autoridades, esses reinos todos, é meu. Eu posso dar para você, você só tem que ajoelhar no meu pé. Né? Só tem que se ajoelhar no meu pé. Ele diz aqui, né, segundo o texto, porque foram entregues, que me foram entregues. Não foi entregue para Satanás, ele tomou conta. Deus não entregou nada na mão de Satanás. Ele que usurpou de uma autoridade que ele não tinha. Ele não tinha autoridade de fazer isso, mas ele usurpou dessa autoridade. É como um poceiro, né? O cara vai e invade uma terra, toma posse da terra e diz que é dele. Né? E diz que é dele. Até agora, pelo menos a lei em São Paulo, chegar e tirar ele para fora. Né? Isso vai ser da mesma forma com Cristo. Até Cristo chegar e botar ele para correr. E não só botar para correr, como vai amarrar, prender por 1000 anos. Né? Enquanto isso ele reina. Aí ele fala para Cristo, eu te dou. Esse é o sistema do mundo. Ele oferece para nós as coisas de mão beijada, de graça. Liga a televisão lá no programa, numa novela qualquer, e começa a olhar a novela, seja ela antiga ou nova. Começa a prestar atenção na novela. É traição, todo que não vou nem falar aqui. Mas é só você olhar lá. Porque se eu falar aqui, com certeza vão dizer que eu estou sendo homofóbico, eu estou sendo qualquer fóbico da vida e qualquer coisa. Né? Posso até estar sendo, mas eu não concordo. O sistema mundial não me agrada, eu não quero ele. Eu tenho liberdade de tomar decisão, não quero, acabou. Se você quer, o problema é seu. Se você quer aceitar aquilo, o problema é seu. As consequências serão suas. Eu prefiro as consequências para mim daquelas que eu quero escolher, não daquelas que querem me impor. Então, meus queridos, prestem atenção. Satanás está oferecendo de graça. E nós estamos deixando essas coisas entrar dentro de casa. Nós temos que nos posicionar contra esse mundanismo. Como eu disse, não é errado adolescente, o jovem, você, qualquer um, a sair de calça rasgada hoje na rua. É feio, do meu ponto de vista, mas não é errado. Né? Não é errado uma série de outras coisas. Mas tem coisas que aí sim, que você tem que se preocupar, que o que parece não ser errado hoje, amanhã pode se tornar um grande monstro. Que você não vai ter cuidado, não vai ter como lidar com esse monstro amanhã. E você simplesmente vai largar mão e deixar o monstro tomar conta de tudo. Aí você não tem mais o que fazer. Então ensina hoje. Falamos bastante semana passada. Ensina. Toma posição contra essas coisas. Fala, isso eu não quero por causa disso, disso e disso. Não adianta simplesmente falar para a criança, não faz isso. Tem que falar, não faz por causa do quê? Qual é o princípio que você está passando para ela? Qual é o valor que você quer que ela entenda? Por isso temos que nos posicionar contra o mundo. E por último aqui nesse nosso contexto, que já vai abrir a porta para o segundo ponto, que é o pecado. O primeiro é posicionamento contra o mundanismo, e esse texto me abre a porta para o segundo ponto, que agora vem o pecado. Pois sabemos que, aí você pode abrir agora Romanos capítulo 6, né? Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador,
fosse morto. Deixa eu ler de novo. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6,6, porque eu li, certo? Romanos 6,6. Nós sejamos escravos do pecado. Eu não sou obrigado a assistir alguma coisa que eu não quero. Eu não sou obrigado a deixar minha família ver alguma coisa que eu sei que não é boa. Eu não sou obrigado. Eu posso simplesmente falar, não faz. Agora, se quiser fazer, vai ter consequências. Tudo que eu faço terá consequências boas ou ruins. Se for criança, tem que ensinar o porquê. Adulto já sabe o que faz. Faz porque quer. Quer safadeza mesmo, pecado, etc, etc, etc. Certo? Então, se você quer fazer isso, faz. Ah, não, mas assistir uma novelinha não tem problema. Não tem problema. Será que não tem problema? A mensagem que ela está passando, será que não tem problema? Quantas novelas você vê e não tem adultérios nas novelas? Não tem traições? Não tem alguém por ganância querendo uma coisa do outro, mentindo e fazendo, manipulando a trama ali para poder chegar onde quer? Isso tudo está sendo passado para nós e a gente acaba aceitando isso como sendo normal. É o que mais tem nas novelas hoje, é tudo isso. Então, você vai assistir novela para quê? Filme, você seleciona o filme, né? Seleciona o filme. Você pode escolher. Hoje você tem lá vários streamers para assistir lá. Não vai nem dar nome de coisa aqui. Então você seleciona o que você quer assistir. Se a Regina estava assistindo um filme lá, começou tanta besteira, falou, não vou perder tempo assistindo esse troço aqui não. Aí desligou daquela série. Ela falou, não vou perder tempo com isso aqui não. Tem coisa melhor para fazer, né? Então, gente, nós temos que tomar posição. E aí vai para o segundo ponto agora, o pecado. Posicionamento contra o pecado. Talvez meu filho grande, adulto, crescido já, ele queira fazer alguma coisa. Eu tenho que falar, meu filho, minha filha, não faz isso é errado diante de Deus, isso, assim, assim, assim. Mas ele escolhe o caminho que ele quer tomar. Ele escolhe. Se ele quer continuar num caminho que eu estou mostrando para ele que está errado, o problema é dele. Eu vou sofrer com ele, mas ele é que vai sofrer mais pelas consequências que virão sobre aquelas atitudes dele, né? Eu não posso deixar de falar porque ele cresceu, porque o Bruno casou, a Érica casou, mas se eu estou vendo uma coisa que pode ser ruim para eles, eu ainda assim vou falar. Se for ouvido ou não, são outros 500. Eu não posso forçar um adulto, mesmo um adolescente já, a fazer alguma coisa. Eu posso ensinar. Olha, se você fizer assim, vai ser desse jeito. Se você fizer assado, tem consequências ruins para você. Olha para frente, pense um pouquinho, ouve. E sem falar que o quarto mandamento, que é o primeiro com promessa, é quando tem lá que o filho deve obedecer seus pais, né? Porque será bênção para seus filhos, para os filhos. É o primeiro mandamento, que é o quarto, né? O primeiro mandamento com promessa. Então, Tito capítulo 3, verso 3, segura Romanos aí, eu volto para ele. Então, Tito 3 diz aqui, porque houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Essa era a nossa condição antes de Cristo alcançar o nosso coração. Se isso era antes, hoje por que eu não aceito determinadas coisas? Talvez eu esteja aceitando determinadas coisas, porque o mundanismo, o sistema mundial já entrou de tal forma na minha consciência que eu já não vejo mais erro, eu já não vejo mais problema, aquilo já não é mais problema para mim. Então eu deixo acontecer, porque já me influenciou de tal forma que para mim a coisa já não tem mais, já não surge mais, já não surte
mas não nenhum efeito. Né? E agora vamos para Romanos capítulo 6, verso 1. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso 1 até o verso 7. Até o verso 7, contra o pecado, posicionamento contra o pecado. Eu não posso aceitar que o pecado dentro da minha casa. Ele pode até estar, mas eu não posso aceitar e ficar quieto, passar a mão na cabeça. Ah, não, tudo bem, é assim mesmo. É assim. Não, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Ah, mas você é intransigente. Gente, nós temos que ter princípios e valores. Volto a dizer, assista a mensagem da semana passada sobre princípios e valores. Não, se eu tenho princípios, eu tenho os valores que eu quero para mim, para minha família, que é a família que eu quero, eu me posiciono contra o mundanismo e agora contra o pecado. E volto a dizer, necessariamente o mundanismo não é pecado, mas se ele tomar vulto de determinada situação, ele passa a ser um problema. Romanos capítulo 6, verso 1. Deixa eu ler naquela versão. Um pouco d'água não gelada para mim, por favor. Romanos 6, 1. Olha lá o que diz o título do que está ali para nós ali. Mortos para o pecado, vivos em Cristo Jesus. Vamos colocar aqui Cristo Jesus. Né? Por que? Verso 1. Obrigado. Verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo começa a questionar aqui. Vamos pecar, porque na outra versão, para que a graça seja mais abundante, né? Essa versão é melhor nessa tradução. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aí já vem a doutrina do batismo, né? Não é batizado na água não, é batizado em Cristo. Ou seja, quando eu entendi Cristo como meu Salvador, eu reconheci Cristo como meu Salvador, eu entreguei minha vida para Ele como meu Salvador, eu fui batizado em Cristo. A água apenas um mero detalhe. Ninguém é batizado em águas e se torna salvo porque foi batizado em águas. Águas é um testemunho público para as outras pessoas de que agora o meu posicionamento está em Cristo. Então, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, 4, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. É o símbolo nós quando usamos o batismo por imersão, o símbolo é quando a pessoa afunda na água, aí, vai ser isso aí, hein? Você vai ver isso aí. Quando a pessoa afunda na água, é o símbolo da morte. Quando a pessoa levanta da água, é o símbolo da ressurreição em Cristo Jesus. Né? Não é a água, mas é o símbolo dela. Então diz lá, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Morte de quem? De Jesus. Por meio do batismo. Qual foi o batismo? Batismo de sangue. Que Ele derramou sobre nós o sangue para perdão dos nossos pecados. Certo? Ele foi ressuscitado dos mortos. Não, pule aqui. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida, o quê? Nova, ou em novidade de vida na versão anterior, na versão antiga. Uma vida nova. Uma vida que sabe o que é mundano e não quer o mundano, sabe o que é pecado e não quer pecar, sabe qual é o melhor para a sua família e procura ensinar a sua família. Procura ensinar. Não é que você tem que tirar o celular da mão da criança, como aquele pai fez, talvez foi a última solução, e de fato foi a última solução que ele tinha para fazer com que aquele filho obedecesse, né? Talvez não é que você tem que tirar, você tem que ensinar. O que você está vendo aí? O que você está fazendo aí? Ah, estou conversando, principalmente as meninas, né? Cuidado com quem vocês conversam.
na internet, vocês não sabem quem está do outro lado. Quantas histórias nós já sabemos que do outro lado tem um marmanjão lá pronto para devorar os menores, as crianças, meninas, até meninos também. Teve um menino aí que um dia, uma menina, não lembro, foi parar lá na Bahia, sei lá onde, pegou outro aqui, foi para lá, não sei. Então, pais, olhem as conversas dos seus filhos, não tem que ter nada escondido, o celular não tem que ter senha, não tem que ter senha. Se você tem senha no seu celular, seus pais têm que saber, a sua esposa, seu marido tem que saber qual é a senha do seu celular, não tem que ter nada escondido aqui. Ah não, porque é privacidade. Privacidade ou é pecado? Ou você gosta daquela condição ali, né? Então, tire a senha, deixa liberar, deixa livre, deixa aberto, põe a senha só para que, cadê o negócio aqui? Né? Põe a senha só para que as pessoas de fora, se pegar seu celular, eles não vão ficar brincando com ele. Perdeu, apesar que perda ou roubo, o ladrão sempre vai dar um jeitinho, né? Sempre vai dar um jeitinho. Vamos para frente. Sim, dificultar. Então, portanto, volta lá o 4 lá. Portanto, nós somos sepultados com Cristo. Verso 5. Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Qual é o direito de um morto? Não ter direito. Não ter direito. Qual é o dever de um morto? Não abusar do direito que tem. Isso no quartel. O soldado tem um direito e um dever. O direito é não ter direito. E o dever é não abusar do direito que tem. Se ele não tem direito, então é a mesma coisa para o morto. O morto não tem direito e não tem dever. Ele morreu, não serve para mais nada, a não ser, não serve nem para ser enterrado. Se enterrar. Se alguém não levar e fizer o processo de enterro dele, vai ficar apodrecendo lá. Foi o que eu comentei essa semana na empresa, pastor. Não lembro o assunto agora que estava lá. Aí nós estávamos chegando na empresa, de madrugada, começou o assunto, eu falei, nem a própria roupa que quando a gente morre a gente escolhe. Então. Escolhe os outros. Enfim, então dessa forma nós somos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se Cristo morreu e ressuscitou, eu estou com Ele, eu morro para o pecado, mas eu ressuscito para a vida, e a vida que eu vivo hoje não é minha, é de Cristo. Amém. É de Cristo. Verso 6, 5 já li 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Lembre-se, mundanismo ainda não é pecado até ele tomar forma. Quando ele toma uma forma dentro do meu conceito, ele passa a ser pecado. E o texto fala que que o pecado, então o verso finalzinho lá do verso 6, e não mais sejamos o quê? Escravos. Eu não preciso usar uma roupa rasgada se eu não quero. Porque é moda. Então usa você, eu não quero. Eu não preciso jogar um joguinho lá que vai fazer mal para mim, que vai me levar a fazer alguma atitude que eu não quero. Minha família também não precisa disso. Então eu não jogo. Pode jogar xadrez. Quer jogar? Joga xadrez. É um dos melhores jogos que tem. Inteligência, de lógica, certo? De reflexo. Joga xadrez, joga dominó. Sempre tive vontade de aprender, nunca. Vamos fazer um dia mal de xadrez. Regina vive me cobrando. Eu tenho um xadrezinho lá em casa, nunca dá tempo de parar e jogar xadrez. Não, vamos jogar xadrez, pronto. Vamos dar aula de xadrez. Mas na internet tem. Ensina a criança a entrar nos sites que tem jogo de xadrez. Tem um vídeo. Como é que é o nome? Vídeo não, filme. Você lembra o nome daquele vídeo lá? Que a moça era jogador de xadrez, numa época que só tinha homem que jogava xadrez, campeonatos de xadrez. Como é que é o nome daquele filme lá? Quem que se lembra? Gambito.
Gambito. Gambito é canela fina. Gambito da rainha. Agora, eu não lembro o que quer dizer gambito. Alguém pode procurar e saber o que quer dizer gambito aí, porque eu não sei saber. No interior gambito era mais nada. Não, aquele lá é gambito, com C. Gambito, esse é Gan, com G. Gambito da rainha. Gente, é um filme interessantíssimo para ensinar você a jogar xadrez. Lá não ensina o jogo, mas ensina como que a pessoa tomou as decisões para poder jogar o xadrez. Gente, vale a pena. E você fica tão compenetrado naquilo, aprenda a jogar xadrez. Aprenda. Quase todos os computadores hoje têm jogos de xadrez aí, ó. Tem desde os mais fáceis aos mais complicados. Ninguém precisa ser escravo, gente. Ninguém precisa ser escravo de alguma coisa. 7. E aqui nós vamos parar por aqui. Pois quem morreu foi justificado do pecado. O pecado não habita mais, não pode mais dominar a minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós pecamos? Pecamos. Nós erramos? Erramos. Vamos continuar errando até a morte, a nossa morte, ou até a vinda de Cristo? Vamos. Mas a diferença é o meu posicionamento contra o pecado. Eu não quero mais isso. Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não preciso fazer isso. Porque todo mundo faz. Mas você quer fazer? Não. Então por que está fazendo? Como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Você é uma pessoa única. A mensagem que a irmã Regina colocou, você não é piolho para andar na cabeça dos outros. Então, meus queridos, qual é a família que você quer? Qual é a família que você deseja para você? Qual é a família? Então pega a sequência da semana passada, quando nós falamos a respeito dos princípios e valores. Completa com a de hoje, quando nós falamos de posicionamento contra o mundanismo e contra o pecado. Certo? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós precisamos sempre nos posicionar diante de uma situação. Diante de uma situação. Filhos, se posicionem diante da situação que vocês estão fazendo. Vocês precisam fazer isso? Sim ou não? Sim. Precisa? Não. Não, fazer isso eu ainda não completei. Eu entendi o que ela quis dizer. Precisa se posicionar. Tá certo. Ela tá certa, tá certa. Você tá certa, Ana Ruth. Você tá certa. Mas deixa eu completar o pensamento aqui. Diante de uma coisa que você sabe que não é bom, você precisa se posicionar diante daquilo. Qual é a posição que você sabe? Aquilo não é bom. Seu pai, sua mãe, alguém vai falar para você: isso não é bom, não vá por esse caminho, não siga esse caminho, não faça isso. Da mesma forma, homens, ouçam as suas mulheres. Mulheres, deem ouvido aos seus maridos. A submissão, a qual a Bíblia fala, não é que a mulher tem que abaixar a cabeça e tipo vaquinha de presépio, né? E concordar com tudo. Não! A submissão é andar debaixo da proteção que o marido tem que dar para a mulher. Se o marido não dá proteção para a mulher, gente, olha o mundanismo entrando aí. A proteção não é só proteção financeira, não. É proteção financeira, emocional, espiritual, sexual e qualquer outra coisa que você quiser colocar aí. Pastor, eu queria saber o significado da palavra. Gambito. É a pessoa que tem uma estratégia e vai até o fim. Olha aí, ó. Estrategista. Gambito quer dizer estrategista. Olha, obrigado, né? Igreja também é cultura. Igual também é cultura. Igual também é cultura. Seremos gambitados. Meus queridos, só depende de mim e de você. O que eu quero para minha família? O que eu quero? Aí eu que a Ana Ruth posicionou. Sim, nós podemos tomar posição. Ela estava certa. É que eu não tinha acabado o pensamento que eu estava querendo levar. Estava certinho. Então, se nós sabemos que aquilo não é bom, não continuemos nele. Filhos, pais, mães, agregados da família,
Lembro que eu contei semana passada de uma história da vendedora, da caixa lá do supermercado, que reclamava de uma mulher dentro de casa, né? Ela não tinha o que fazer. Eu falei para ela, você não tem que se importar com ela. Ah, mas não dá. Não tem. Você precisa deixar ela influenciar você. E é isso que nós precisamos. Não deixar ninguém nos influenciar. Amém? Então, meu querido, você que está nos assistindo, minha querida, não sei quando você vai estar conosco, mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, de mim, de você, de todos, nos mostrando sempre realmente o que é o melhor para nós. E o melhor para nós não é o melhor para o mundo. O sistema deste mundo não quer o melhor para a minha família. O sistema deste mundo quer o que eles querem fazer. E não é o que eu quero que a minha família seja. Então tome um posicionamento contra algumas coisas deste mundo, para que essas coisas deste mundo não se tornem pecado. Aí as consequências seriam escravidão do pecado. E eu não preciso ser escravo do pecado. Vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, diante da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor ajuda para fazer com que a nossa família seja realmente aquela família que nós queremos. A família que o Senhor quer para as nossas vidas. A família que o Senhor tem como sendo a família ideal. E para nós, mesmo sendo a família real, possa ter o alvo da família que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, das nossas famílias. Tem misericórdia, Pai bendito, da Tua igreja, que acaba sendo influenciada, Pai, por tantas coisas, e assim nós pedimos a Tua ajuda. Sei com cada um de nós, com esses que estão nos assistindo em tempo oportuno, para que eles tenham tempo ainda, Deus, de fazer com que as suas famílias sejam as famílias ideais que eles querem, a família que eles gostariam de ter. Enfim, ó Deus, que a Tua palavra entre no nosso coração, que possamos ser verdadeiramente diferentes, porque a Tua palavra nos ensina. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quem está aí com o celular dos irmãos, se tem alguém diferente, né? Não apareceu. Não, só da igreja. Só da igreja? Não apareceu ninguém. Mas a gente tive uma média, podia ser melhor. Durante a semana a gente teve uma média de 300 visualizações, aí 350. Se estão visualizando, estão vendo, não quer dizer que estão assistindo, né? Mas estão vendo. A nossa mensagem está gravada aí, ela fica aí no ar. Ela vai subir depois para o YouTube e depois para a Costa TV, certo? Depois não, daqui a pouco, não sei se o Cauê vai fazer, ou se o Davi vai fazer, né? Vai subir para o YouTube. Se inscreva lá no YouTube, se você não é cadastrado, dê o seu like lá, compartilhe, porque isso aumenta a nossa visualização. Se a gente conseguir que a gente tenha 1000 pessoas, a igreja começa a ganhar dinheiro. 1000 ou 100 mil? É 100 mil, né? É com 100 mil que eu acho que a igreja começa, o YouTube começa a embolsar com os comerciais e tudo mais, tá? Então, dê seu like, dê seu ok lá, e assim nós podemos continuar a divulgar. Importante, a mensagem está aí. Se amanhã ou depois Cristo voltar, a mensagem continuará aí. E aí as pessoas não terão e ainda não têm desculpas. Não tem desculpas diante disso. Tá bom? Muito bem. Vamos finalizar orando. Logo em seguida nós temos que continuar a nossa festa. Então eu peço aos irmãos que fiquem em pé.